Quero dizer para você que pouco importa para esse mundo, para as pessoas da nossa cidade, o que está acontecendo agora, 15 para meio-dia, aqui dentro dessas 4 paredes na Rua da Independência. Não há nenhum incômodo e nenhum impacto para nenhum cidadão paulistano o que está acontecendo aqui dentro, a não ser que aquilo que Deus faz por nós se reflita do lado de fora. E Pedro e os outros 11 e todos aqueles 120 que estavam no cenáculo começam a testemunhar, e Pedro começa a pregar. Além de ser destemido, aconteceu um outro fenômeno. É que assim, todo domingo eu venho aqui e prego. A gente tem aqui 700 lugares, a gente tem 2 reuniões, deve ter mais as crianças lá em cima, gente de serviço, deve ter umas 1.400, 1.500 pessoas por domingo passam por aqui. É uma preocupação minha. Eu já começo a estudar na segunda, amanhã eu já começo a estudar o domingo que vem. E a ler, e a me preparar, porque eu sei que eu vou estar aqui. Eu não sou pego de surpresa. Tipo, sábado, amanhã. Não, eu não sou, irmão. Todo domingo eu estou aqui. Até quando Deus quiser. O Pedro não. Ele não acordou de manhã, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bem, eu tenho que pregar para 3.000 pessoas hoje. Ele não sabia. Ele não preparou um estudo, ele não tinha enciclopédias. Ele não tinha livros de teologia. Ele andou com Jesus. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, fazia 50 dias que Jesus tinha morrido. Não tinham as cartas de Paulo, não tinham as epístolas de Pedro, de João, não tinha nem o livro de Atos. Aliás, o livro de Atos não estava escrito porque ele estava acontecendo ainda. Ninguém tinha relatado. Nem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João não tinham sido escritos ainda. O Jesus tinha acabado de morrer há 1 mês e pouco atrás. Mas o Pedro sai ali fora, vê aquela multidão, olha para eles, e eram homens piedosos. Lembra da semana passada? Eram judeus piedosos, gente que amava Deus mesmo, que pela tradição judaica daquela época, tinham crescido desde a infância, aprendendo a ler e escrever na lei, conheciam os salmos e os profetas. Os salmos, para a gente, é como se fossem as músicas que nós cantamos a vida inteira. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Quantos você conhece de cor? Um monte. Assim como eles sabiam os salmos, as palavras dos profetas, a lei. É como a gente guarda os textos na nossa cabeça. Muito mais eles, porque eles viviam a vida lendo e estudando aquilo. Mas imagina, quando você está num momento difícil da vida e fala, e agora o que vai ser de mim? De repente, puf, na tua cabeça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você fala, amém. Parece que aquilo brota como vida dentro de você. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E quantas palavras pulam no nosso coração e nos fazem perceber que Deus está conosco. Agora imagina o Pedro, que sai ali fora, vê tudo aquilo, aquela multidão, a confusão acontecendo, e de repente um monte de textos e canções que estavam na cabeça dele ganham vida. Mas não só ganham vida, ele faz uma conexão que até então ninguém tinha feito, não dessa forma, a não ser Jesus. E como eram homens piedosos, ele diz, Joel, o profeta, o profeta Joel, quem falou Joel? Joel disse que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, os velhos teriam visões, sonhariam, os jovens e profetizariam. É o que está acontecendo agora, e aqueles caras se arrepiaram e disseram, é verdade. Além de terem crescido ouvindo essas palavras, eles eram piedosos e tementes a Deus. E disseram, meu Deus, aquilo que o profeta Joel disse está acontecendo diante dos nossos olhos agora. E o incrível é o Pedro fazer essa ligação tão instantânea. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, quantas vezes você já leu a Bíblia, ou os textos, quantas vezes você abre as páginas do Antigo Testamento e compreende perfeitamente o que Jesus está falando ali, antes da sua vinda. Tem muita gente hoje que abre o Antigo Testamento e consegue pregar tudo menos Jesus. Ao passo que Pedro cita 4 salmos, cita profetas, e diz tudo aquilo que estava escrito lá, era sobre ele aqui. A Bíblia que os discípulos liam era o Antigo Testamento. E eles só testemunhavam da ressurreição.
E ele diz: olha o Salmo de Davi, Salmo 16. Davi está falando que o seu servo não verá corrupção, não ficará na morte. Ele não estava falando dele, porque ele está ali no túmulo. O túmulo de Davi fica lá em Jerusalém. Dá para visitar até hoje. Ele estava falando profeticamente do Filho de Deus, Jesus Cristo, que vocês mataram, junto com homens maus, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Isso nós todos somos testemunhas. E os caras, meu Deus! As coisas esclarearam na mente deles. A palavra dos salmos e dos profetas ganhou um outro significado, um outro sentido. E eles passaram a ver Jesus em tudo.